meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Everton, nós estamos falando aqui diretamente dos estúdios da Faculdade Legale. É o Legale participando da preparação, a sua preparação para o exame de ordem. A prova é amanhã, hein? Estamos aqui postando as últimas dicas para você gabaritar direito penal e processo penal. Hoje, nessas últimas dicas, falaremos de direito penal num tema de suma importância, não só para a sua vida acadêmica ou até mesmo ser aprovado para o exame de ordem, mas também, não só para a primeira fase, mas para a segunda fase, mas acima de tudo para a sua vida prática, a prática advocatícia criminal. Então nós vamos falar sobre, aí está na sua tela, ilicitude ou antijuridicidade. Tá? O que é um ilícito, pessoal? O que é um ilícito, Everton? Por que você está falando disso? Um ilícito, pessoal, é algo ruim, é algo pernicioso, é algo que a sociedade não aceita, não tolera. Vou colocar até aí para você ver o conceito de ilicitude. Tá? Um fato jurídico, um fato antijurídico, jurídico não, né, professor? Um fato antijurídico ou ilícito é aquele reprovado pela sociedade, não tolerável, pernicioso, que causa repugnância pelo simples fato dele existir. Uma coisa eu quero que você entenda. No Brasil, antigamente, crime era fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. Eram três elementos que ocasionavam o crime. O legislador, o que ele faz? Só para vocês entenderem. Quando ele fala de fato típico, é que o legislador observou a sociedade e verificou na sociedade uma conduta ruim. E ele pescou essa conduta ruim da sociedade e transformou aquilo numa tipificação em lei. Tipificou e combinou uma pena. Então, o crime necessariamente é um fato típico. Só que ele também precisa ser ilícito. E antigamente ainda tinha a culpa implícita nisso. Hoje em dia é um pouquinho diferente. No Brasil, crime é fato típico e ilícito. A culpa virou um elemento da pena. E é importante você saber isso para a prova da OAB, porque o raciocínio do legislador também é esse. Ele não vai ficar pensando em te iludir que crime é fato típico, ilícito, antijurídico e culpável. A culpa virou um elemento da pena. Tá? Vou colocar aí na tela para você ver direitinho aí o conceito também disso que nós acabamos de falar. Como eu disse para vocês, num primeiro momento, na legislação brasileira, era o entendimento de que crime era fato típico, ilícito e culpável. Tá? Aí tem até um termo em latim, né, a ratio cognoscendi. Que o que significa isso? Que para a legislação brasileira antigamente, a culpa ela se tornava um fato integrante do crime. Só que hoje mudou. Vou colocar na tela de novo para você. A verdade é que hoje em dia no Brasil o crime é fato típico e ilícito, sendo que a culpa é um elemento da pena, ou seja, ratio excende. A culpa ela virou um elemento da pena para a condenação do agente que pratica o fato típico. É importante você entender isso, embora não caia na prova, algum tipo de pergunta nesse sentido, mas para você entender aquilo que o legislador fala. Aquilo que o legislador fala e o examinador da OAB aplica nas questões, para que você identifique que crime, quando falar de culpa, a questão vai falar de pena, não vai falar sobre a ilicitude ou a tipicidade. Pegou essa daí? Presta atenção, hashtag presta atenção para você poder entender direitinho como é que funciona isso. Agora, uma coisa muito importante está aí na tela para você. Para ser crime, tem que ser típico e ilícito. Então, podemos dizer que o tipo, ou seja, a tipificação do crime é essencial ao crime, assim como é o ilícito. É importantíssimo você entender que o crime ele tem que ser fato típico e ilícito. Se uma das duas coisas faltar, deixa de ser crime. Por exemplo, quando você pega um crime em que o ato ilícito, já que ele é um fato reprovável pela sociedade, nós vamos falar um pouquinho dele, o ato ilícito é aquilo que é reprovável. Vamos lá, já entendemos isso, professor. É algo pernicioso, que a sociedade não tolera. Então, para ser crime, tem que ser típico e ilícito. Qual que é a ideia principal disso? Que nem sempre o ilícito é típico. Nossa, professor, aí você me confundiu geral para a prova. Geral. Não, entenda. Nem sempre aquilo que é ilícito é típico. Por quê? Porque muitas vezes o ilícito que é cometido não teve uma tipificação. Não está na lei. Entenda, só é crime aquilo que está na lei. Lembra? Pelo princípio da legalidade, só é crime aquilo que está na lei. Por outro lado, você pode aplicar um ilícito. Só que se não tiver
tipificado na lei, ele vai se tornar um ilícito civil. É o que está aí na tela para você. Se não estiver na lei, é um ilícito civil. Ou seja, a princípio, todo fato típico também é ilícito. Por exemplo, o artigo 121 do Código Penal, que está lá, matar alguém. Quando o agente comete a conduta do crime de homicídio, ele pratica o verbo daquele tipo penal e a conduta que é matar alguém, que é ilícito. Não é natural que as pessoas saiam por aí matando outras pessoas. Então o legislador, a hora que ele viu que um fato típico como o homicídio poderia se tornar crime, ou melhor, quando ele viu que uma atitude como a do homicídio poderia ser algo ruim, e é algo ruim, ele tipificou e combinou uma pena. E é importantíssimo que você entenda esse conceito, até para você entender o que é crime. Só que não é qualquer coisa que é crime. O legislador, ele não pega simplesmente e cria o crime ou cria a maldade. Tem um conceito muito bom que está na tela para você, que é do Munhoz Conde, que é um grande filósofo do direito penal, um grande jurista do direito penal mundial, e ele diz num livro que ele tem, só para você entender, que o direito penal ele não cria a antijuridicidade, ele seleciona por meio da tipicidade, ou seja, ele seleciona atitudes e coloca na lei. E ele seleciona uma parte dos comportamentos antijurídicos, não são todos, é uma parte dos comportamentos antijurídicos, geralmente os mais graves, e combina-os com a pena. Olha que definição bacana, né? O direito penal não cria antijuridicidade. Ele não cria aquilo que é ilícito. Ele observa. E ele verifica uma conduta. Por exemplo, furtar. Não é normal que as pessoas peguem para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, o que ele faz? Ele comina uma pena para quem pratica o crime de furto. Não são todas as penas. Só que a sociedade, pessoal, é dinâmica. E é importante que você entenda. A sociedade, o crime acompanha o dinamismo da sociedade. E como a sociedade é dinâmica, muitas vezes aquilo que poderia ser crime num determinado momento não vai ser crime num outro momento. Mas vamos aí a um exemplo de fato típico ilícito, matar alguém. Agora, acontece, como eu disse, que a sociedade é dinâmica. Às vezes, matar alguém não é crime, não é ilícito. Pelo contrário, é de certa forma aprovado pela sociedade. Nós estamos falando de que quando alguém mata outro alguém, é ruim. Mas se isso acontecer em legítima defesa, deixa de ser ruim. É algo aprovável pela sociedade. Por quê? Porque você se defendeu, você reagiu a uma agressão. Nós estamos falando num tema muito importante que nós vamos entrar daqui a pouquinho, que são as excludentes de ilicitude ou de antijuridicidade. Só que antes de entrar nas excludentes de ilicitude ou de antijuridicidade, você precisa gabaritar ilicitude, você precisa entender o que é crime, fato típico e ilícito. Quando aparecer na prova para ti uma pergunta, uma questão em que trate de culpa, você vai envolver pena. Presta atenção. Pena. Você não vai tratar de tipicidade ou ilicitude. A culpa para o legislador da OAB e a teoria majoritária no Brasil é um elemento da pena. Ok? Gabaritou isso daí? Bacana, viu? É importantíssimo que você entenda isso para que nós entremos no próximo tema que está aí na sua tela. Não está na tela ainda, vou entrar agora. As excludentes de ilicitude, que é o tema mais importante para você defender. Não só na sua vida prática da advocacia criminal, mas também para a prova da OAB primeira e segunda fase. Eu tenho certeza que domingo você vai ser aprovado. E segunda-feira você já vai iniciar aqui no Legale o curso de segunda fase com o professor Capobianco. Curso fantástico, viu? Você vai sair daqui preparado para fazer a segunda fase da prova. Como você vai passar na prova de domingo e vai fazer o curso de segunda fase aqui, as excludentes de ilicitude são extremamente fundamentais na hora de você defender o cliente. E a OAB explora demais isso nas questões, não só de primeira fase, que são objetivas, mas também nas dissertativas, que são de segunda fase. As excludentes de ilicitude, pessoal, estão lá no artigo 23 do Código Penal, mas antes vamos falar o que são. Pega aí o conceito para ti. São situações que transformam aquilo que num primeiro momento era ilícito em lícito. Por exemplo, matar alguém em legítima defesa. Isso acontece quando a gente age, obviamente, em legítima defesa. Está até um pouquinho repetido aí para você. As excludentes de ilicitude estão previstas no artigo 23 do Código Penal. Então agora você para essa aula, você pausa, né, porque eu quero entender que você está com o seu Código Penal aí do lado. Então, já que você está com o seu Código Penal aí do lado, você pausa essa aula agora e vai ler o artigo 23.
tá? Eu não quero que você continue assistindo esse vídeo sem você ler o artigo 23, ok? Então, pausa aqui e lê o artigo 23. Vamos lá. Deu certo? Tá bom. Tenho certeza que você já leu, entendeu direitinho. Vamos ver o que está lá no artigo 23. São as excludentes de licitude. São 4, tá? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. São essas as 4 formas, ou as 4 espécies de excludentes de licitude. Só que não é só isso. Existem também causas que são supralegais, mas nós vamos tratar primeiro das causas de excludente de licitude. Tem algumas causas que são supralegais, nós vamos tratar no finalzinho do nosso encontro. Mas agora trataremos uma a uma. Nós falaremos da legítima defesa, do estado de necessidade, do estrito cumprimento do dever legal e também do exercício regular de um direito. Vamos tratar uma a uma, começando pelo estado de necessidade, está aí na sua tela, que é o artigo 24 do Código Penal. Vou ler com você. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Puxa, professor. Tem alguns pontos aí que estão grifados aí no artigo. Vamos tratar um a um deles porque são temas importantíssimos, são partes do artigo importantíssimas para que você entenda o estado de necessidade de uma forma efetiva. Para você entender, e eu peço para que o slide fique aí para você acompanhar comigo. O que é o estado de necessidade? 2 bens protegidos juridicamente pelo ordenamento jurídico, que são colocados numa balança. E os 2 bens, como está aí na tela, são protegidos. Só que num certo momento eles entram em conflito. Precisa haver uma escolha de proteção de um deles. Entenda, o estado de necessidade é uma conduta lesiva, praticada diante da situação de perigo, mas precisa ter algumas características para que você aplique o estado de necessidade. Essa conduta, normalmente, não seria praticada pelo agente. Ou seja, pessoal, pega para cá. Não seria uma conduta que o cliente, que o agente, não o cliente, né? Vai ser seu cliente, que o agente praticaria no seu dia a dia. E para que você entenda o estado de necessidade, é extremamente importante que você entenda os requisitos, em que momentos que ele vai ser aplicado. Você vê pelo próprio artigo, né? Salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar. Né? Ou seja, só que envolve ainda no final ainda uma situação de razoabilidade. Nós vamos prosseguir explicando para você que no estado de necessidade, o agente não pode se colocar voluntariamente na situação de perigo. Mas também não é qualquer situação de perigo. Não é nenhuma. E nem também são todas as condutas lesivas. O agente não pode se colocar numa situação para que ele possa aplicar o estado de necessidade para justificar uma conduta lesiva. Tem que ser um perigo atual. E nós vamos até ver um pouquinho que até pode ser iminente esse perigo, para você entender direitinho. Vamos lá. A situação de perigo poderá ser atual, que eu estava até falando para vocês, a doutrina até aceita o perigo iminente, né? Damasio fala muito disso, que o estado de perigo ele pode ser atual ou iminente. Ele também pode ser uma ameaça a direito próprio ou de terceiro. E nós aqui entramos até num exemplo de furto famélico. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, terminar estado de necessidade, para terminar esse encontro, para começar as outras excludentes de licitude num próximo encontro, para você poder assistir a aula com mais tranquilidade. Tá? Nós estamos falando também que a situação de perigo não pode ser causada voluntariamente pelo agente, nós já vimos isso também, e que o agente não tem o dever legal de enfrentar o perigo. Mas vamos focar nessas 2 primeiras, que é a ameaça a direito próprio de terceiro. Já caiu na prova da OAB um caso, foi no exame 21, se eu não me engano, na segunda fase. No exame 21, na segunda fase, existia um problema que era o problema da peça principal. Tá? Mas isso cai também com muita recorrência na primeira fase. Nesse exame, aconteceu que uma moça, ela tinha um filho de 2 anos, esse filho estava passando muita fome. E ela, para saciar a fome do filho, como ele já estava ficando doente, ela entrou numa rede de supermercados e roubou alimentos. Furtou alimentos. E ela foi presa. E a ideia do problema era que você, como advogado, instrumentalizasse a peça de defesa cabível para aquele caso prático, considerando citação, considerando algumas coisas em relação ao caso prático. Mas eu quero focar no quê? No furto que ela cometeu. O furto famélico. Furto para saciar a fome própria ou de um terceiro. Ela viu que o estado de perigo era atual.
E ela não quis esperar que o filho ficasse mais adoentado por causa da fome. E isso é importante. É um estado de perigo atual. Ela não se colocou naquela posição. Pelo menos o problema não dizia isso. Ela não se colocou naquela posição. Mas o filho estava numa posição de fome e é periclitante quando uma mãe vê um filho passando fome. É até comovente. O que ela praticou de furto merece cominação de pena? Pelo tipo penal, sim. Furtar coisa alheia móvel para si ou para outrem é furto, é crime. Só que a excludente da ilicitude, aquilo que seria crime pelo estado de necessidade, não é mais crime. Pelo contrário, é aprovável pela sociedade você furtar para salvar a vida do seu filho que está passando por um problema até de saúde pela fome. Outro ponto que nós estamos tratando aí, que até eu coloco o slide na tela de novo para você, é que o agente não tem o dever legal de enfrentar o perigo, que está lá no parágrafo 1º do artigo 23 do Código Penal. O agente não ter o dever de enfrentar o perigo também deve ser um requisito necessário para a situação do perigo. E um exemplo claro disso é o bombeiro. O bombeiro ele tem a obrigação de enfrentar o perigo. Evidente. Então ele não pode invocar o estado de necessidade. Ele não pode, por exemplo, como ele tem o dever de enfrentar o perigo, ele não pode, por exemplo, deixar de salvar a vida de alguém para salvar a sua própria. Não vou entrar nesse prédio que está em chamas porque eu corro o risco de morrer. Ele tem a obrigação, ele tem o dever legal de enfrentar o perigo. Tá? Então, presta atenção nisso, que estado de necessidade é muito importante. Fora isso, a conduta lesiva também deverá ser, tá aí na tela para você, inevitável, pois se tiver outra que possa evitar, ele deve segui-la. Ou seja, o agente, pessoal, ele não pode ter escolha. Porque se ele tiver uma outra escolha, ele precisa seguir aquela. Tá? Então vamos lá, pro estado de necessidade, voz falhou agora. Pro estado de necessidade, se o agente ele tinha uma outra opção para seguir em relação àquela situação de perigo, ele tem que seguir aquela, para evitar a lesão ao bem. Vamos lá. Vamos supor, tá, evidentemente, que, tira o bombeiro, que você se depara com uma situação de perigo, de um princípio básico de um incêndio. Tá? Um princípio básico de um incêndio. E, evidentemente, para você colher a pessoa que está lá dentro, está o seu animal. Você vai colher a pessoa que está lá dentro, a pessoa lá dentro. Vamos tirar o animal para não confundir. Uma pessoa lá dentro, sua avózinha. Para você entrar lá dentro, pegar a sua avózinha antes do bombeiro chegar, porque dá tempo, o incêndio foi só a panela de pressão que estourou, você está pegando para sair. Só que a casa da sua avózinha estava com a porta destrancada. E você vai lá e deu o pé na porta. Até aí você não sabia, porque você não, obviamente, pela situação do perigo, como é uma coisa muito emotiva, nós vamos ver logo mais adiante que o estado de necessidade ele envolve uma situação emotiva. Você dá o pé na porta, quebra a porta e pega a mulher. Só que a hora que você pega a sua avózinha para sair de lá, você ainda não contente com aquilo, você quebra mais 2 vasos, assim, ai que droga, esse estado, isso aqui, esse incêndio, pimba, quebra 2 vasos, joga umas coisas no chão, desnecessário. Você não pode alegar estado de necessidade para você quebrar mais coisas, para salvar a sua avózinha, apesar de ser a sua avózinha. Porque a conduta que você tinha que aplicar, que era uma lesão patrimonial, você já aplicou, que era colocar o pé na porta. Para que na saída com a sua avózinha você ainda vai quebrar mais coisas? Né? Não faz sentido. Você não vai poder alegar estado de necessidade, vai correr pelo crime de dano. Normal. A conduta, está aí na sua tela, também precisa ser razoável. Ou seja, pesa-se a conduta. A conduta tem que ser na proporção do perigo, não pode ser exagerada. Existe uma diferença entre conduta exagerada e conduta razoável. Se ela for exagerada, vai responder normalmente pelo crime. Ou seja, o parágrafo 2º ele é muito claro nesse sentido. Se não for razoável, vai responder. Lógico, vai ter a pena reduzida de 1/3 a 2/3, né? Mas é importante que você saiba que existe uma diferença entre ser razoável e ser exagerado, né? Por exemplo, um bombeiro que está lá tentando salvar alguém, um salva-vidas, que está tentando salvar alguém numa piscina. E a pessoa se debate, é mais forte que o bombeiro, maior, né? E acaba tentando levar o bombeiro para baixo da piscina, para o fundo, para baixo não, né? Para o fundo, debaixo da piscina não dá, né, pessoal? Para fundo da piscina, né? E vai puxando. O que o bombeiro faz? Ele tem técnicas muitas vezes para desacordar a pessoa. Ele acaba desacordando a pessoa, né? Em alguns pontos, né? Que são nervosos aqui, nevrálgicos, acho que falam. Você acaba pressionando esses pontos e a pessoa ela acaba num estado de desmaio, né? E ele consegue levar a pessoa para a praia. Ele praticou uma lesão corporal? Evidente que ele praticou uma lesão corporal.
Evidente. Mas isso é justificável. Por quê? Por causa do estado de necessidade. Ele poderia morrer junto com ela. Qual que é o maior bem ali no caso? É a vida. É a vida dele e a vida dela. Principalmente a vida dela, porque ele tem o dever, não salva-vidas, bombeiro. Ele tem o dever de enfrentar o perigo. Mas, nesse caso, é lícito, é aprovável. Porque se ele não tivesse praticado aquela lesão corporal, ele e a vítima, ou a vítima e ele, teriam falecido, porque era mais forte, era mais pesado, ia levar ele para o fundo da piscina. Acabariam falecendo a ambos, tá? Então, existem algumas situações que, com a conduta sendo razoável e não exagerada, é aprovável. Considerando ainda sobre a conduta lesiva, o agente, está aí na tela para você, ele precisa ter conhecimento da situação justificante. O agente deve saber ou imaginar que está em perigo. E aqui é muito importante. No estado de necessidade putativo, e você precisa tomar cuidado com o estado de necessidade putativo, o agente tinha motivos para imaginar que estava em perigo. Ou seja, vamos lá, começar de novo. O agente tem que ter conhecimento da situação. Ou seja, ele tem que saber que ele está em perigo. Isso é um primeiro ponto. Só que muitas vezes o agente, ele imagina que está em perigo. Nós chamamos isso de estado de necessidade putativo, né? Que está lá no artigo 20 do Código Penal, que envolvem os erros, né, de proibição. E existe a situação putativa. Agora, você precisa entender que o estado de necessidade putativo, caso você pratique uma conduta lesiva com estado de necessidade putativo, ela vai gerar algumas consequências que nós vamos tratar a seguir. Mas o que é importante aqui? O agente precisa ter conhecimento da situação, de que ele realmente está passando pelo perigo ou imaginar que esse perigo vai acontecer, tá? Então, estado de necessidade, pessoal, é mais ou menos isso que você precisa aprender para a prova de amanhã, tá? Agora, quer umas dicas bacanas para você gabaritar essa necessidade? Vou colocar aí na tela para você. O estado de necessidade, pessoal, é algo muito emotivo, então presta atenção na hora que você estiver lendo o problema amanhã. Vai envolver emoção, vai envolver dano psicológico, vai envolver emoção no estado de necessidade. Algo emotivo, tem que viver o perigo. Mesmo que seja iminente, o agente tem que viver o perigo. Você precisa entender isso, tá? Mais um tópico aí para você gabaritar estado de necessidade é um exemplo, por exemplo, que eu trago. Um exemplo, por exemplo, é bom, né? Um exemplo que eu trago muitas vezes de estado de necessidade. Olha só como envolve a questão da emoção. Já caiu no exame da OAB de uma pessoa estar num avião. Sim, no avião. E ele passou mal e ficou caracterizado que aqueles sintomas que ele tinha era de um infarto do miocárdio. Um problema de saúde grave que se ninguém atendesse naquele momento, poderia. E por coincidência, dizia o problema, que tinha um médico na tripulação do avião. Na tripulação não, entre os passageiros. E esse médico, evidentemente, tinha o dever de ajudá-lo, né? Só que o médico foi esperto, ele chegou lá para ele e acabou solicitando uma consulta maior, que ele acabou aceitando, evidentemente, para salvar a sua vida, né? Só que, no fundo, ele estava sofrendo uma síndrome do pânico. Era uma síndrome do pânico. Ele estava com pânico por estar dentro do avião, ele achou que estava tendo um infarto do miocárdio, não era um infarto. Na realidade, o médico constatou que ele estava passando por uma situação de perigo putativo. Né? E vinha lá nas questões, que situação que era aquela? Era um estado de necessidade, era o médico no estrito cumprimento do dever legal acabou exagerando na sua conduta de querer cobrar uma consulta maior, ou era um estado de necessidade putativo? Né? A quarta, agora eu não lembro direito qual que era a quarta alternativa, era um estado de necessidade, né, de forma putativa, porque a gente achou que estava, né, numa situação de perigo. Né? Na verdade, o médico achou que a vítima estava numa situação de perigo e não estava. Né? Então ele acabou praticando, de certa forma, a questão da conduta da consulta, mas a vítima não estava passando por aquela situação e a resposta correta era estado de necessidade putativo. Tá bom? Então, estado de necessidade aí fechado para você. Quero te agradecer muito, muito, muito mesmo por estar aqui conosco na visualização desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com a hashtag Presta Atenção, dá lá um curtir para nós, tá bom? Traga mais temas para que nós possamos aplicar para você, e no nosso próximo encontro nós vamos falar de legítima defesa, de estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito e causas supralegais de excludentes de ilicitude, tá bom? Pessoal, muito obrigado, boa sorte na prova amanhã
tenho certeza que você vai gabaritar direito penal e processo penal rumo à aprovação. Segunda-feira, tenho certeza, já vem aqui pro Legale fazer o curso da segunda fase da OAB, tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais.